Ô, gente, mais um dia no ar, né? Hoje é um prazer muito especial, estou com uma pessoa aqui que ele vai se apresentar, né? E eu sou um cara de grandes amigos, né? E muitos grandes amigos são os meus grandes amigos que trazem, né? Hoje nosso diretor aqui, o Luizinho Simini, né? Que trouxe você, né? Para o nosso time, né? Então, eu acredito que nós vamos levar para o ar hoje um assunto importantíssimo, né? Para o público, né? Eu queria que você se apresentasse, tá? Desse seu nome e falasse. Eu sei que você é um homem generalista de muitas atividades, mas esse negócio de hotelaria, esse negócio de mestre cuca, essas coisas todas, nós não vamos conversar sobre isso aqui hoje não, tá? A conversa hoje aqui vai ser o esporte, né? Então eu queria, porque nós vamos ter a oportunidade de fazer outras entrevistas com você, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com o meu amigo Luizinho. Já agradeço antecipadamente o convite, fiquei muito feliz e orgulhoso de estar aqui, principalmente pelo assunto que me trouxe aqui, que é o assunto de corrida de rua, que a gente vai falar de corrida de rua. Eu já sou corredor de rua há muitos anos o quê? 30 anos já que eu já corro, e a corrida é meu hobby, na verdade, eu tenho isso como o hobby da minha vida. Um hobby, né? É o meu hobby, né? E se eu viciei em alguma coisa, eu viciei em corrida. E a corrida, se você está triste, você vai correr para você ficar alegre. Se você está alegre, você vai correr porque você vai Você quer ficar mais alegre, né? Mais alegre ainda, né? E o que eu digo para as pessoas? Meu amigo, quando me perguntam por que você corre, eu emendo uma pergunta: por que você não corre? É legal, né? Eu quero começar daí, tá? Por que a maioria das pessoas não corre, né? Nós viemos do esporte com muita força, né? E sabemos da importância do esporte, né? E da arte na nossa vida. Você nasceu lá, né? Naquela família, papai e mamãe, né? Começou a crescer. Que hora que você viu lá na sua casa que você ia caminhar para o esporte? Porque sempre tem algum acontecimento, é um vizinho, né? É igual o Casclay, né? Apanhava lá na rua, a mãe dele não aguentava mais ver ele apanhar, aí foi reclamar com o guarda. E o guarda falou assim: não, esse filho da senhora, ele vai ter muito futuro no boxe. O guarda, o policial lá da rua dela lá, ele era professor de boxe. Já pensou que sorte? Né? Estava no caminho, né? Então o que aconteceu com você nessa família, né? Que você, de repente, você foi para o esporte, mas não vou entrar na corrida ainda não, né? Como é que você achou esse esporte na sua vida? Porque você tem um jeito sarado de atleta, né? Entendeu? Não vou falar que você tem a idade que você tem, né? Mas se você quiser falar para o público, pode falar a sua idade. Eu não me incomodo com a idade, não, porque isso é coisa de mulher. Eu tenho 51 anos, com um corpinho de 50. Tá inteiraço, né, Gustavo? Então, graças a Deus. Né? Então, começa a contar pra gente como é que surgiu isso lá na sua casa. Bom, sobre o esporte, eu acho que eu sou como todo garoto. Na realidade, mudou um pouco. Meu filho pequeno, caçula, está com 9 anos, e ele outro dia estava falando que o sonho dele é se tornar youtuber. Aí aquilo me fez um revival, né? Uma coisa de déjà vu. O sonho de todo garoto da minha época era ser jogador de futebol. Olha que legal. Não era isso? Então como que o mundo vai mudando, né? Então eu tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, fiz alguns testes em time, cheguei assim... Você tem um jeito de jogar bem, né? Jogava, um zagueirão. Né? Quando criança, nas peladinhas, o pessoal me chamava de Dadá, Darico, eu era muito ruim e fazia muito gol. Né? Dadá Jacaré, meu ídolo. Inclusive, né, campeoníssimo com o Galo, 71. Nossa Senhora! Até hoje, né, nosso ídolo maior, ele não tem, na verdade, mudando um pouquinho só aqui, não tem nem tanto valor que deveria ter. Nossa Senhora! Em relação a tudo que ele representou, né, e representa. Assim, o pessoal usa o Dadá até como meio pejorativo, e o pessoal me tratava como Dadá de maneira pejorativa, né? Eu era o Dadá da pelada, aquele garoto. E eu, quando vi que não ia ser nada no futebol, eu comecei a falar assim: não, mas o esporte é vida, né? O esporte é saúde. Eu quero enveredar por isso. E você estava com quantos anos nessa época? Isso, eu estava com meus 8, 9 anos de idade. A escola trazia essas coisas também, não, né? A escola tinha educação física, né? E na educação física. E foi aí, se eu quiser poder falar, eu já comecei, que eu descobri a corrida. Olha só. Justamente na escola. Por quê? Tinha uma escola pública. Uma escola pública. Que tinha uma área de esporte, uma quadra poliesportiva.
Na realidade, a educação física. A escola tinha educação física e ela formava equipes. Dentro da escola, formava equipe de atletismo. Ah, que legal. A equipe de futsal, de vôlei, que representava a escola, né, nos Que escola é essa? Fala o nome para nós. É a Escola Estadual Madre Carmelita. Inclusive, hoje é uma referência estadual. Das escolas públicas, é uma das que são... Ela está localizada onde? Ela está no bairro Recanto da Pampulha, próximo à Parque da Raposa. Ok. Ali, repete o nome para gente. Madre Carmelita. E fica ao lado do zoológico, do zoológico. E eu estudei 8 anos nessa escola. E por incrível que pareça, eu tive um professor, ele era um professor de educação física, ele levou um auxiliar, um estagiário. E esse estagiário era um corredor. Olha que maravilha. E a gente sempre na vida, a gente espera em alguém. Você pega alguém para espelho. E esse auxiliar, esse estagiário, acabou se tornando meu amigo. E ele era novo, eu estava com meus 12 anos, 11, 12 anos de idade, ele tinha seus 19, ele estava ingressando na faculdade, 18 anos mais ou menos, a gente acabou firmando uma amizade. E no bairro que ele morava, que chama o bairro Urca, na região da... Pertinho lá, né? Serrano ali. Próximo, eu morava no bairro Santa Terezinha. E esse meu amigo, se tornou meu amigo, ele montou uma gincana, um rapaz novo, com 18 anos, ele montou uma gincana. E nessa gincana, ele montou uma corrida. Olha que maravilha. Uma corrida curta. E ele ganhou, na corrida tinha poucas pessoas, e ele ganhou uma medalha. E no momento que ele ganhou aquela medalha, eram apenas 3, 4, que eles colocaram a medalha, eu não sei porquê, aquilo foi é como se ficasse fixado na minha cabeça, eu não me esqueço aquele dia, aquele momento, e eu virei e falei assim, eu quero isso pra minha vida, eu vou ser corredor. Foi o dia que eu descobri que eu seria um corredor. 12 anos? 12 anos. Com 12 anos. E como é que chamava o nosso professor? Professor Elmo. É meu amigo hoje, ele é corredor. Formado em Educação Física. Formado em Educação Física. E assim, tem equipe de corrida e tudo. E para ser assim, olha que paradoxo, uma coisa mais paradoxal. Ele nunca me treinou. A gente já correu junto, já teve muitas vezes, né? Já fizemos volta da Pampulha umas 2, 3 vezes juntos, nos encontramos, corremos juntos. Ele é treinador e ele nunca foi meu treinador. Na verdade, eu nunca tive um treinador. Entendi, mas você teve o exemplo, né? Tive o exemplo, eu seguia como exemplo. Um exemplo na escola que incentivava isso, um professor de educação física que leva um estagiário já corredor, né? Corredor. E ele também, o que chamou atenção na época que eu vi, era como que aquilo unia as pessoas. E eu sempre tive aquela situação, ao invés de criar muros, por que não criar pontes? E eu tinha isso nele, essa gincana que ele criou, ele ter criado um evento, aquilo me chamou muita atenção, né? Como com uma pessoa tão nova, tão jovem e com a visão de aglutinar, né? Botar a pessoa em convivência mesmo, né? Convivência, harmonia, trazer as pessoas para a vida saudável, para o esporte, coisa que até hoje se fala muito, né? O esporte tira, né, as crianças, os jovens das drogas, os velhos do sedentarismo, né? Velhos não, né? A maioria, né, das pessoas, né? Os agitos da vida moderna, as preocupações, eu sempre tenho comigo, para a gente tomar muito cuidado, que a ocupação de uma vida muito ocupada deixa o vazio de uma vida ocupada. Então isso aí, o esporte consegue tirar isso de você, né? Sem dúvida. Eu conheço altos executivos que o cara trabalha com grandes empresas, né? O cara é coach, por exemplo, e o cara depois ele simplesmente calça um tênis, é o esporte mais barato que eu acho que existe na vida, né? Calça um tênis, põe um short e vai correr. Se você pegar a corrida, ela é a coisa, eu acho que é o esporte mais democrático do mundo. Meu amigo, você vai numa maratona, você tem o empresário, a algari, ali, tudo no mesmo barco, tudo na mesma coisa, na mesma conversa, na mesma toada. É um esporte que ele não tem separação, ele não separa o rico do pobre, o negro do branco. Ele não separa. O craque do que não é craque. Não é craque, não tem etnia. Não é isso. Né? Ele não tem opção sexual, qualquer um. Não tem racismo. Idade. Então você vê lá um senhor de 80 anos com um garoto de 12, 13 anos. Quer dizer, aquele cara passa igual um curisco do lado do outro, um sorri para o outro e o outro continua na marcha dele ali. É o esporte mais aglutinador que existe, né, de ajuntamento. Sem dúvida. A palavra hoje da moda, que seria engajamento, tem coisa mais engajada do que a corrida? Interessante, né? E aí você veio, né? 12 anos, descobriu isso. Repete o nome do professor para mim? Professor Elmo. O professor Elmo veio aí, vocês se encontram até hoje. E
Depois você serviu o Exército, né? Tá aqui seu colega aqui, o Luizinho, se formou em engenharia, né? Agrimensura. Hoje está estudando outra vez engenharia civil, né? Justamente. Gosta de estudar esse menino aí. Eu não vou falar, não comenta não, é melhor. Ele ainda tem tempo para correr, né? Como é que você fez essa transição? Adulto, né? Você trabalhou, isso aí eu queria que você falasse um pouquinho, você trabalhou com a sua família, né? Explica pra gente que área que era isso e como é que você conseguia tempo, né? Para correr, né? Para namorar, né? Você casou cedo, né? Como é que é isso aí? Explica isso pra gente, porque isso muitas vezes é confuso na cabeça das pessoas, né? Dos pais que precisam de colocar os filhos para praticar um esporte, né? Nada melhor do que uma boa corrida, né? Justamente. Também, bom, em relação a você conseguir viabilizar essas questões, o que eu digo? Eu acho que quem quer dá um jeito. Sem dúvida, dá uma desculpa. Não é isso? Repete para nós, por favor. Né? Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá desculpa. Ótimo, mantra mesmo. Né? Isso é um mantra. Eu sempre tive isso comigo. Eu sempre carreguei isso comigo. E, na verdade, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos eu tive minha carteira registrada, né? Com 12 anos de idade. E até hoje eu não conheço a palavra desemprego. Eu sempre estive registrado, né? CLT. Se isso é bom ou ruim, não sei. Mas eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Eu fui office boy da Aspron. E para ser office boy, na época, criança ainda, né? Um pré-adolescente, eu entrei na Aspron e eu era office boy da Alimenta. E eu tinha que conhecer, né? Sem conhecer, eu tinha que ir para o centro da cidade, despachar banco, serviço de banco, escritório. É quase que uma corrida. Quase que uma corrida. Então eu tinha prazos. E aquilo eu começava a cronometrar. Eu tinha um caderno e eu cruzava as ruas. Eu cruzava, por exemplo, eu colocava no meio a Avenida Paraná e saía igual que cruzava Paraná. Eu escrevia Tupinambás, Tupis, etc. Eu fazia isso. Então eu ficava medindo qual que era a distância mais fácil para você chegar primeiro em tal lugar. Olha só. Tinha planejamento isso. Planejamento, eu organizava numa folha de caderno. Então, muitas isso quantos anos? Tinha 12 anos de idade. Então, eu lembro que eu era um corredor de sapato Vulcabras, calça de tergal, chique, né? polo, escrito Aspron, no centro da cidade. Então, muitas vezes, o que esse menino está correndo tanto, não sei o quê? Então, eu já comecei a correr, simplesmente para cumprir prazos e tarefas, né? Então, eu comecei nessa situação. E já 12 anos eu tinha que trabalhar e estudar. E eu comecei a desenvolver, trabalhar e estudar. E eu precisava arrumar tempo para correr. Então, e você estudava à noite? Eu estudava à noite, passei a estudar à noite. O meu ensino médio, né, que o ensino médio chamava segundo grau, foi um segundo grau técnico, era técnico em contabilidade, no Colégio Arão Reis, no bairro Arão Reis, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Eu, né, com 14 anos eu... Tinha que se virar nos 30 mesmo. Se virar aos 30. E eu comecei a trabalhar cedo, com 12 anos, fui sendo promovido, etc. Aí eu fui me destacar nessa própria Alimenta. Eu passei para trabalhar auxiliar de escritório e eu entrei nesse curso de técnico contabilidade lá dentro mesmo. Né? Começou a crescer profissionalmente. Quando eu enveredei para o lado da gastronomia, porque eu me descobri na gastronomia. Então, o que chama de descobrir nisso aí? Né? Descobrir? Sentindo o cheiro da comida, sentindo... Que alimento é uma das grandes... O se descobrir... Fala só da Alimenta um pedacinho, só para o pessoal que não conhece. A Alimenta é uma empresa de alimentação industrial. Ela existe ainda, né, até hoje. Né? Ela está próxima à região do Ceasa. E foi o meu primeiro emprego. Eu devo muito à Alimenta. Tenho certeza que já deve estar na terceira ou quarta geração que está administrando a empresa. Não tenho mais contato, não sei. Mas, assim, foi a empresa que me deu a oportunidade e que é muito difícil, né? O pequeno aprendiz conseguir se destacar e eu entrei lá como, né, um prestador de serviço da Aspron e eles me deram a oportunidade. E aí você descobriu isso, né? Essa gastronomia e o seu talento, né? Como é que foi isso para nós, rapidinho? Bom, um certo dia, assim, a gente se lembra de dias assim, eu estava dentro de um ônibus, né, dirigindo ao centro da cidade, eu estava indo para aula, né? Eu estava indo para aula, eu encontrei com um grande amigo de infância e a gente conversando, eu falando de que eu trabalhava, mas serviço de escritório, dentro do escritório, e ele me falou que ele trabalhava, que ele estava fazendo, que ele tinha feito um curso no Senac. Nossa, é referência. Referência no Senac. E o que é o Senac? Ele foi me explicar o que era o Senac, né? Aprendizagem comercial, para você se preparar para o mercado de trabalho e tudo, me explicou. E eu perguntei o que ele fez, ele falou que fez curso de gastronomia, que era na área da cozinha,
e do restaurante, né? Você aprendia a ser o serviço de garçom e cozinheiro. Aí ele falou comigo, sem me orientar, sem nada, eu mesmo procurei o Senac, né? Eu estava com 15 anos, procurei o Senac e foi o primeiro bullying que eu sofri na minha vida, porque lá eles separavam os alunos seguinte, os bonitos iam para a sala para ser garçom e os feios iam para a cozinha ser cozinheiro. Então você imaginar para onde é que eles me mandaram. Eu não aceitava, não. Se fosse eu, não ia aceitar. Mas você foi obrigado. Como é que é o negócio? Eu era bonito, mas tive que aceitar. Aí eu fui fazer curso de cozinha, eram 8 meses. Que bom, né? Que eles te mandaram para o lugar certo. Muito bom. Né? E me mandaram para a cozinha, eu fui fazer o curso de cozinheiro. Gostei muito do curso. E teimoso que era, acabou o curso de cozinha, eu falei que eu queria fazer o curso de maître, né? Porque lá tem tudo, né? É a grande referência do Brasil, né? Eu acabei indo para a sala também, para o salão, para o serviço. E eu fiz o curso também. Você ficou bonito da noite pro dia? Da noite pro dia eu passei a ser bonito. Passou uma cobra, né? Veio uma fada e colocou, deu um toquezinho e eu consegui, né, fazer esse curso também dentro do salão, que eu vim me tornar um garçom profissional. O garçom foi onde que eu comecei a minha vida profissional, né? Eu fui trabalhar no Hotel Brasilton, Rede Hilton. Lembra do Brasil? Nós temos muito curso lá. Isso, justamente, nós tivemos um Hilton aqui, né, da Pet Hilton. Tivemos aqui em Belo Horizonte, na verdade não era Belo Horizonte, porque já era Contagem. Contagem. Era Contagem, nós tivemos um Hilton. Na época eu era engenheiro da Incol, né? E a gente fazia os nossos cursos todos de formação lá, era um hotel referência mesmo. Hotel referência, o Senac fornecia, né, os profissionais para o Brasilton. E eu entrei no Brasilton, eu entrei como comis, que era um aprendiz de garçom, auxiliar de garçom, e com muita gana, com muita força de vontade. Às vezes você pode não ter talento, mas uma coisa você tem que ter garra, você tem que ter vontade. E a corrida trouxe muito isso, né? Isso, né, através da corrida. Se eu não tinha talento, eu tinha garra, eu tinha força de vontade. E planejamento, né? Porque você contou lá da Alimenta que você fazia toda a programação. A programação na folha de caderno. Na folha de caderno. É isso. E no Brasilton, foi uma coisa muito legal também que aconteceu, que eu com menos de 6 meses de Brasilton, eles me promoveram a barman. Eu virei um bartender oficial do hotel. E aquilo para mim era a coisa mais maravilhosa, porque eu não sei se você já ouviu uma frase, tem um ditado que diz, quem frequenta muito bar, né? Pessoa que vai, que o barman, ele é o psicólogo do bebum. Não é isso? Faz sentido, né? Não é isso? Então, o que eu ouvia de história, o que eu conversava com as pessoas, inclusive pessoas de outros países vinham. Era seleto, né? Muito seleto, e era um hotel, hoje era um hotel referência, né? Então, não era Belo Horizonte, mas na realidade... Não, muito bem localizado, né? No meio ali dos grandes COs, né? É uma história... Inclusive os grandes executivos da Fiat, né? Todos são lá. O presidente da Fiat, eu cansei de preparar coquetéis para o presidente da Fiat. E eu me tornei um bartender. É uma profissão que até hoje eu exerço, eu pratico muito, né, a coquetelaria, dou aulas de coquetelaria em faculdades, etc. E eu me tornei um bartender do Hotel Brasilton. Né, que legal. E foi assim, a gastronomia uniu cozinha com restaurante, com tudo. E você se profissionalizou, né? E hoje você vive disso, né? Eu vivo, na realidade, eu trabalho na hotelaria hoje, eu sou gerente comercial. Tá. Mas eu ainda trabalho dentro da hotelaria, né? Mas eu dou dá o suporte todo, prepara o pessoal, dá aula, né? Dou aula, né? A gente, pode contratar, hein? A questão da aula, eu sou professor, né, universitário, na gastronomia. Então, por exemplo, no IGA, que chama Instituto Gastronômico Argentino, que é uma escola de formação de cozinheiro. De referência também, né? A pessoa com 2 anos vai se tornar um chefe de cozinha, né, de alta gastronomia. E no Pitágoras também, no curso de gastronomia. Já dei algumas aulas na Estácio de Sá, mas no momento, infelizmente com a pandemia, com tudo, a gente... nós demos uma mexida. Agora eu quero só que você... porque eu também sou da área de engenharia e eu faço muita coisa diferente da minha vida. E a engenharia, esse negócio de agrimensura, que negócio é esse? Rapidinho, só para o pessoal ver que não tem efeito colateral nenhum, né? Tá, sobre a engenharia, vamos lá. Engenharia é a coisa mais engraçada que aconteceu na minha vida, meu querido Luizinho. Eu vou te falar que eu era, no meu primário, né, hoje o Fundamental 1, meu ginásio, Fundamental 2 atual, e no meu 2º grau, a matéria que eu mais detestava era matemática. Que legal. É castigo, né? É castigo. E o que acontece? A engenharia foi o meu 4º curso superior que eu via formar.
Enumera para nós. Primeiro. Então, primeiramente, eu estava com 17 anos, eu acabei formando no segundo grau, e eu vi uma palestra desse jornalista famoso, né, esse grande jornalista que nós tivemos na nossa história aí, que morreu há pouco tempo, o Boechat. Né? Eu vi uma palestra dele. Uma vez ele teve na escola que eu estudava, ele teve uma palestra. E aquele cara, o jeito que ele falou, me encantou tanto que eu falei, vou ser jornalista. Ainda bem que você não quis ser argentino, né? Eu descobri, aquele cara me deu o start. Genial ele. Genial. Né? E a palestra daquele cara me encantou tanto que aquele cara falava e eu achei que eu estava vendo Jesus Cristo, alguém dando uma palestra, e foi uma coisa tão transcendental, assim, que me envolveu tanto, que eu resolvi fazer vestibular para jornalismo e eu passei na FAF BH, que agora chama-se UniBH, essa antiga FAF, ali na Antônio Carlos, ali na Bahia, prédio antigo que tem lá. Hoje eu acho que é até uma faculdade, eu chamo FAM. Exatamente. E eu do lado do Senai ali. Justamente. E nós vivíamos um período, que eu acho que foi o período mais nebuloso da história da nossa economia, que foi o período do José Sarney. E eu fui fazer jornalismo e eu lembro que eu já trabalhava no hotel que eu trabalho hoje. Eu tinha acabado de ingressar lá no hotel, tinha saído do Brasil e entrei na Rede Royal de Hotéis. E eu comecei a fazer o jornalismo e eu estava vibrando com o curso maravilhoso. E nesse momento, assim, o meu salário, eu pagava a minha faculdade, ainda sobrava metade do meu salário. Então a minha faculdade custava, né, 50% do meu salário. Com o advento daquela inflação louca que nós tínhamos, né, o RV, transformação, etc., aquele período todo, no quarto período o meu salário não pagava nem a metade da minha faculdade. E eu acabei optando em ter que abandonar o curso, né, com muita dor no coração. No quarto período eu tive que abandonar o curso. E o curso ainda você fazia, na realidade o curso chamava-se Comunicação Social. Lembro demais. Que a partir do sexto período você definiria se você faria jornalismo, publicidade, propaganda, não é isso? Ou marketing. E eu acabei, antes de optar por isso, eu tive que simplesmente abandonar o curso e larguei o curso, né? Pouco tempo depois eu conheci uma namorada, eu conheci na terra da minha mãe, eu conheci uma moça bem mais velha do que eu. Terra? De onde que é a terra? Cidade de Ferros. Ferros. Na região de Itabira, né? Santa Maria de Itabira. E eu conheci uma moça, eu estava com meus 19 anos, alguma coisa assim, né? E ela já tinha seus 30 e poucos, muito madura. E nós nos apaixonamos. E ela fazia publicidade e propaganda na Newton. Fazia publicidade e propaganda. Eu acabei falando do curso que eu fazia, ela acabou me levando a estudar. Não tão velho, eu me matriculei na Newton. Num período lá, pouco mais de 2 períodos de curso, eu acabei, a nossa chapa se candidatou lá no estudantil lá, e nós nos tornamos os presidentes acadêmicos lá do estudantil. E teve as matrículas, assim, por exemplo, você não terminava o ano, você ainda ficava esperando qual que seria o valor da matrícula do ano seguinte. Era uma coisa muito insegura, né? Insegura, justamente. Aí quando a gente foi rematricular, viu que praticamente quase que dobrou o valor da mensalidade. E nós fizemos uma espécie de protesto e pegamos pneu e colocamos na porta da faculdade, incendiamos pneu. E o que você acha que resultou naquilo? Polícia, né? Polícia, delegacia, né? Preso, etc. E a faculdade, o que aconteceu? Escolheu uns 10 para expulsar da Newton. Quem que você acha que está no meio desses 10? Ué, é o feioso. Aí eu acabei sendo expulso. Maravilha, para servir de exemplo. E às vezes é igual o grevista, o cara que levanta a greve, ele é demitido, mas aqueles que ficam recebem o bônus, né? Eu fiquei com o ônus dos pneus queimados, dos protestos, eles não aumentaram as mensalidades, mas eu fui expulso. Sua namorada também foi junto? Não, ela não estava nessa. Não estava, não. Seguiu a vida dela, que Deus abençoou, que ela tomou o caminho dela lá, ainda bem. Aí, o que acontece? Eu fiquei tão revoltado com aquela situação toda, que eu decidi, falou assim, eu tenho que mover alguma ação contra essa faculdade, esse pessoal não pode ficar imune ao que eles fizeram comigo. O que eu fiz? Fui procurar fiz outro vestibular e fui fazer Direito na Milton Campos. Olha, a faculdade mais cara que existe. Você também gosta de confusão, né? Aí eu fui entrar na Milton Campos. Meu amigo, eu trabalhava, não sei o quê, eu lembro que eu ficava na hora do intervalo, assim, meus amigos... O meu dinheiro só dava para pagar a faculdade, eu não tomava uma Coca-Cola no intervalo. Eu até falava, não, nem gosto de Coca-Cola, nem gosto de salgado, se engorda. Mas a vontade louca de comer alguma coisa, de tomar um refrigerante, alguma coisa, eu não fazia nada.
E eu só fiz um período de direito. Eu cheguei para mim e falei assim, ó, eu não vou continuar fazendo o que eu fazia, não dá, e acabei abandonando também. Era o curso dos meus sonhos, na realidade. Eu gostava muito de ler, né? Eu sou um leitor assim, ávido mesmo por leitura, né? Eu como livros. E eu tive que abandonar também, fiz um período de direito. Passado uns, sei lá, quase 10 anos, eu estava com meus quase 30 anos, estava cortando cabelo, o cabeleireiro que estava cortando meu cabelo, meu amigo Ildeu, tem um salão até hoje lá no bairro Santa Terezinha. A gente conversando, ele falando comigo, e aí, você para os seus cursos, não sei o que, a gente conversando sobre o curso superior, ele falou assim, ó, daqui uns dias o curso superior vai ser como se fosse o 2º grau, todo mundo vai ter, não vai ser diferencial nenhum, e você não tem curso superior, você vai ficar para trás. Se virem, Aquilo foi como se fosse um choque, um soco no estômago. Amigo, você tem que ter um curso superior. Aí eu comecei a pesquisar de novo, eu já tinha quase 10 anos que não estudava, né? Eu pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu começava a olhar os vestibulares, né? Número de candidato vaga, era a minha eliminação. Eu ia eliminando por número de candidato vaga. Direito, 50 por vaga, né? Vamos lá, psicologia, 20 por vaga. Eu começava, eu cheguei lá na engenharia, 3 por vaga, você acha que aqui dá para brigar. Né? Aí eu resolvi, né, uma faculdade, os valores, os preços, comecei a pesquisar e encontrei FEAMIG. Nunca tinha ouvido falar na minha vida o que era uma FEAMIG, Faculdade de Agrimensura de Minas Gerais. É engenheiro. Engenheiro agrimensor, né? Engenheiro agrimensor. Que não gosta de matemática, mas vai ter que ralar, né? Cara, fui lá, fiz vestibular, o meu encantamento, eu ainda fiquei, acho que entre os 5, ainda consegui um desconto considerável na faculdade em função da minha colocação lá, ainda fiquei mais feliz ainda. E eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia de aula, o diretor entrou assim, né, na sala, a sala repleta, mais ou menos 60 alunos. Eu lembro que ele falou assim, eu acho bacana quando eu vejo começar assim, uma sala com 60 alunos, porque dificilmente na engenharia, que forma mais do que 10. E uma outra coisa que eu vou falar com vocês, o cara para entrar na engenharia, ele não precisa gostar de matemática não, você vai botar para mim. Assim, o cara tem que amar. Nossa, só me fodeu. Aí eu falei assim, agora eu tô no salto. O bicho pegou, né? Agora eu tô no salto, tô enrolado. Mas eu falei assim, gente, eu já tô com quase 30, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que sair desse aqui. Eu pensei de novo naquela frase, você não precisa ter talento. Você tem que ter disposição, você tem que ter garra, você tem que ter vontade. Mais uma vez a corrida aí, né? Aí eu pensei, eu vou ter que correr. E meu amigo, pensa bem, você tem que matar um leão por dia. E se você não matar um leão hoje, amanhã são 2. Não é isso? E eu comecei, cara, mesmo com toda a dificuldade, trabalhando, estudando, eu ia. Eu me lembro que a gente tinha umas aulas pesadas, cálculo, e às vezes a prova valia 30, por exemplo, eu precisava de 2. E eu passava a noite toda estudando para conseguir aqueles 2. Então, você imaginar o que era a engenharia. E eu me sinto muito orgulhoso e feliz que nesse curso todo eu consegui formar, e a única matéria, eu repeti apenas uma matéria. E essa matéria não foi porque eu fui reprovado em função de faltar, não. Porque foi uma discussão com o professor e deu zebra, e esse professor não foi só comigo, nós tivemos, né, uns atritos, e assim, a parte mais fraca perdeu, né? E você virou engenheiro? Virei engenheiro, hoje eu tenho meu CREA, eu posso falar, eu sou engenheiro. Né? Qual que é a sua profissão? Engenheiro. Legal. Sei que você está fazendo engenharia civil atualmente, né? Estou fazendo. Então, eu não estou fazendo, porque é o FMG. Não, né? eu sei. O FMG nós estamos parados. Estão parados, mas nós estamos lá, né? Matriculado. Então eu quero voltar aí. Você casou quando? O casamento nós vamos passar rapidinho. Você casou com que idade? Bom, o casamento, a minha esposa foi muito bacana, porque eu namorei 14 anos de namoro. E ela era a irmã mais velha, e ela dos filhos, tanto homem quanto a velha, uma família de 7 anos, ela foi a última a se casar. Nossa Senhora! Te salvou, A né? primeira que começou a namorar é a última a se casar. E eu, tudo que eu podia falar para não casar, eu inventava antes de Copa do Mundo, eu estava estudando, então tudo que eu podia falar, Você é cheio de álibi, né? eu gostava demais da minha vida de solteiro, a gente passeava muito, viajava muito, então às vezes era uma união. Mas a gente namorou 14 anos e eu até ficava assustado, porque é muito incomum uma pessoa que namora muito tempo, ela vir a se casar. E coincidiu que eu formei em 2002 a engenharia e fui me casar em 2003, com 33 anos. Que legal. Que eu me casei com a idade de Cristo,
né? E estou casado até hoje com ela. Quantos filhos? Somos 3 filhos, 3 filhos homens. Ela convive com 4 homens dentro de casa. Que não é brincadeira. Que não é brincadeira. Ela, às vezes, coitada. Ela corre muito mais do que você o tempo inteiro. Corre muito dentro de casa. E ela, às vezes, confunde cueca com calcinha. Nossa Senhora, não é brinquedo não. Cuidar de 4 homens. 4 homens dentro de casa. Não é brinquedo não, né? Mas então, beleza. Aí eu quero voltar agora, o seguinte, aquele menino, né, colega lá de um ex-professor, começou a correr, viu lá novinho a corrida como um grande desafio da vida dele e a medalha passando pela cabeça e chegando no peito, né? Você serviu o exército também, né? Sua vida militar foi tranquila, né? Porque eu já sei disso, né? Vocês foram colegas, sei o Simi, né? Que está nos filmando aqui. Então nós vamos saltar isso. Lá no quartel você exercitou também bem o esporte, não é isso? Tá. E a corrida mesmo? Porque, pô, correr mais do que você não precisa de falar, né? Sua vida é uma correria maravilhosa, né? Mas essa corrida de rua, né? Quando que ela oficializou na sua vida para virar um esporte? Você, com todas as medalhas que você recebeu, você hoje é uma referência nesse trabalho, né? Dá o chute inicial disso aí, porque você já colocou lá a historicidade sua, mas aí, com esse tanto de atividade, um casamento aí a qualquer momento, e onde que você começou realmente a competir para valer, treinar, e você é um cara muito bem preparado fisicamente. Como é que foi isso? Bom, eu nunca fui um atleta de ponta, na verdade. Eu me espelhava, eu via, mas para ser um atleta de ponta, o que você precisa? Você precisa ficar só com aquilo. Só com aquilo. E eu com família humilde, necessidade. 500 atividades. 500 atividades e tudo mais. Eu não podia ficar simplesmente por conta do esporte. Né? As pessoas que se dedicam exclusivamente para isso se tornam atletas de ponta. Né? Eu sabia que eu poderia, caso tivesse essas condições, eu me tornaria, né, um atleta de ponta. E eu não tinha meu pai, não tinha minha mãe, até que para incentivar hoje, né? Hoje os pais têm uma cabeça muito mais, né, abertas, vão investir, né? Investir nisso e tudo mais. Se o filho tem talento, vão aproveitar isso. O que não era o caso dos meus pais, né? São pessoas do interior, é outro tipo de visão e tudo. E a gente, na década de 80, essas coisas, era um mundo paralelo que nós vivíamos em relação. A relação de pai e filho era uma relação mais de medo e respeito que de parceria e incentivo. Incentivo, sem dúvida. E eu tive isso, né? Meu pai está vivo ainda, amo demais meu pai, mas a relação de criança e pai era totalmente diferente. Totalmente diferente do que é hoje, né? E o que talento você tinha certeza que você tinha? Eu tinha talento, eu já me via nisso aí. A turma já te reconhecia? Já me reconhecia e tudo mais. E eu me lembro que eu descobri essa questão que você me colocou aí em 1983, o ano de 1983. Então eu nasci em 69, eu estava aí com meus 14 anos de idade, eu já tinha aos 12 visto aquela situação com o professor. Eu peguei um cartaz, eu vi um cartaz, Volta da Pampulha. Ela era um sábado à tarde, e era um dos patrocinadores, Coca-Cola. Agora olha que coisa mais paradoxal. Paradoxal demais, né? Uma empresa de refrigerante patrocinando uma corrida, uma coisa tão saudável. Tão saudável. Mas, e eu fiz a inscrição. Vou até abrir aqui um parêntese, né? Nós não temos nada contra a Coca-Cola, nem a favor. Né? Nós sabemos que Coca-Cola é delicioso, né? A gente não chama nem de refrigerante, né? Eu já tenho uns 10 anos que eu não tomo refrigerante, mas é uma tentação, né? Então, vamos em frente. Coca-Cola é até diferente, né? Não adianta. Você acaba bebendo, né? Você enrola e fala assim, só bem copo, né? Mas aí eu fui e me inscrevi. Eu já corria meus 8, 10 quilômetros, alguma coisa. E eu me inscrevi para essa corrida. E tinha a idade mínima para se inscrever, era 18 anos e eu só tinha 14. Já que era gato que chamava? Então, para vocês terem uma ideia, eu já me inscrevi. Com 18 anos? Mentindo, né? Isso no futebol é normal, né? No vôlei. Então eu fui um gato da corrida, né? Quer dizer, você é aquele cara feio que virou gato da noite pro dia. E eu me inscrevi, O feio, você não acredita nisso não, né?
Não, Eu não acredito que eu sou feio. Eu acho que eu sou lindo. Acho não, tenho certeza. Minha mãe sempre chamava o filho mais lindo. Então nós empatamos. Porque a mamãe é quem resolve, né? Mas quem é um feio e bonito me parece também. Sem dúvida. E o gato, então, surgiu, né? Se tornou um gato da noite pro dia. Um gato da noite. E eu fui fazer. Meu amigo, você não imagina o sofrimento que foi para eu fazer esses 18 quilômetros da Volta à Pampulha. A Volta à Pampulha, um sujeito que corre normalmente, faz ela em 1h40, 2 horas no máximo. Com um horário bom, né? Um horário bom. Não, os de ponta hoje, não, quem ganha faz com 50 minutos, mas esse de ponta treinado faz com 1h, 1h15. Né? Os médios, 1h40. Né? Hoje eu posso falar que eu estava nos médios, mas eu fiz ela com quase 3 horas. Nossa Senhora! Eu acho que eu devo ter sido entre os últimos 10. Eu me arrastei para conseguir completar. Mas chegou, né? Mas cheguei e eu te falo que era uma época que nem tinha medalha para todo mundo, então só ganhava medalha os 30 primeiros, coisa assim. Mas aquilo me deu uma satisfação. E eu te falo que quando eu cheguei, é como se eu tivesse vencido uma batalha, como se fosse Daniel na Cova dos Leões lá, e eu consegui, né? Superar, né? Uma superação. E aquele leão era eu mesmo, era vencer a mim mesmo, né? A briga era comigo mesmo. E quando eu cheguei, eu sentei, eu devo ter ficado mais ou menos uma meia hora sentado, já era noite já. A corrida era um sábado, começava 4, 5 da tarde. Né, um pôr do sol lindo na lagoa. Isso era quase 8 horas da noite. Eu sentava lá e eu comecei a chorar de emoção, né, de ter completado aquilo ali para mim, como se fosse, nossa, eu dei a volta ao mundo hoje, né? E engraçado foi que não tinha medalha, eles davam um certificado. E eu ganhei esse certificado, eu tenho até hoje, eu tenho. Que maravilha. Né? É como se fosse um amuleto que eu tenho esse certificado dessa minha volta à Pampulha. Né? E não era no final do ano, era mais ou menos setembro, outubro de 1983. Foi a minha primeira experiência com a corrida de rua, aquilo que se tornou, né, como se fosse o meu mantra, né? Vai ser minha razão de viver sempre. Isso aí, né? E aí você já treinava distâncias para competir 10 quilômetros, não é isso? E como é que foi para você chegar hoje? Porque nós daqui a pouco vamos falar das suas façanhas, né? Bom, aí quando eu vi, eu já tinha... Ô Luizinho, dá só uma olhada no microfone pra gente. Eu corria 5 e 10 quilômetros, a minha média de treinamento eram 8 quilômetros. 8 quilômetros. Quando eu fui me inscrever para essa volta da Pampulha, que são 18, a minha média de treinamento, sim, eu nunca passava dos 10. Eu tinha uma média de 8. Em quanto tempo você fazia isso na época? Eu fazia 8 quilômetros com 1 hora. 1 hora, que já era uma marca muito boa. Marca boa. Hoje, né, pra você ter uma ideia, hoje eu vejo pessoas assim, pessoas comuns, nem digo atleta de ponta não, que faz 5 quilômetros com 17 minutos, com 18 minutos, né? Cara médio, não é competidor, não. Como é que era a sua preparação física nessa época? Né? Porque já o horário de treinamento é restrito, muito trabalho, né? E correr 8 quilômetros, eu era da equipe de atletismo do CPOR, né? E não é fácil, né? A gente corria todo dia, eu corria todo dia 5 quilômetros, eu fui sempre muito bom em atletismo, né? No judô, no futebol, e na realidade a gente não tem um tempo de preparação, a gente muitas vezes é um atleta de final de semana, né? Como a maioria, né? Claro. Como é que você já cuidava dessa sua preparação para encarar 8 quilômetros, né? Porque 8 quilômetros é uma corrida sem fim, né? Sem fim, Bom, a preparação, eu corria 3 vezes por semana. Tá. Então eu já tinha... Saltando um dia para o outro? Um dia para o outro. Então eu lembro que eu corria terça, quinta e domingo, por exemplo. Tá. Que eram os dias de eu correr. O horário. Nós não tínhamos muitas provas de rua hoje, por exemplo, porque virou... O que acontece? O mercantilismo engoliu a corrida de rua, né? Entendi. Então, o negócio virou, mas nós não tínhamos nessa quantidade de provas que tem hoje, às vezes tem 3, 4 provas no mesmo dia. No mesmo dia. Né? Então não tinha isso. Então eu corria terça, quinta e domingo. Qual horário? Que eu corria. Então na terça e quinta eu corria 5 da manhã. Eu tinha que sair cedo para trabalhar. Então, por exemplo, eu saía 7 horas, 6h30 para trabalhar, eu já tinha moto, então eu já conseguia. Então eu acordava 5 horas para eu fazer essa corrida, terça e quinta de manhã. E no domingo, aí eu já podia acordar mais tarde, eu corria 8, 9 horas da manhã. Eu tenho um vizinho, um amigo, é amigo meu até hoje, nós somos compadres e tudo mais.
Ele me acompanhava aos domingos, ele era realmente um atleta de fim de semana. Ah, tá. Ele não podia... Também corredor. Também corredor, mas ele não foi uma coisa que ele... Ele não levou tão a sério como você. Ele não gostou tanto disso para ponto de ter isso como hábito de vida. Né? E eu comecei a me preparar para isso todos os dias antes de deitar, eu tinha um hábito. Eu tinha que ler pelo menos 20 minutos de livro. Isso me dava aí 5 livros, média, por mês. Então, era um hábito, eu tenho esse hábito até hoje. Então, antes de deitar, é hora de eu ler. Eu tenho que ler mais ou menos 20 minutos. E eu juntei à leitura, eu coloquei que eu tinha que fazer mais ou menos 20 minutos de atividade física, que era o meu reforço muscular. Seriam as calistênicas? Para ser sincero, eu não tinha muito... Você não tinha uma noção ainda disso? Assim, de termos técnicos. O que eu fazia? Aquelas pessoas que eu conhecia, que eram os professores de educação física da escola, eu pedia que ele me desse uma orientação. Ah, entendi. Você seguia um roteiro feito por eles. Feito por eles. Eles notavam, não sei o quê, vamos, sei lá, polichinelo, flexão. Tá, entendi. Essas coisas, né? Coisas desde a época desde quando se descobriu a educação física. Se faz isso, Se faz isso. As forças aéreas canadenses. Então fazia os agachamentos. Então eu tinha uma preparação comigo todos os dias. 20 minutos. Ininterruptados, né? Domingo a domingo, antes de dormir, antes de tomar o banho, né? Eu simplesmente fazia o meu exercício físico ali, meia hora de exercício físico, lia meu livro, tomava o meu banho. Eu faço preparação mental de atletas e profissionais de todas as áreas, inclusive das áreas artísticas, né? Onde que você tirava essa vontade, tá? Esse ímpeto seu, né? Essa vitalidade sua para fazer isso? Esse não ao sedentarismo, né? Tá. Essa disciplina. Claro, eu tenho comigo o seguinte, minha esposa atual, né? Minha esposa. Vamos falar, né? Primeira esposa, está com ela até hoje. Esposa, ela fala o seguinte, que eles não diagnosticaram na minha vida que eu era uma pessoa que tinha um problema, né? O que eles falam hoje, por exemplo? Hiperativo? Seria isso? Porque na minha época não existia hiperatividade. Psicologia não conhecia isso. Então foi uma descoberta dos anos 2000. Talvez até estudando você. Mas, se na época que já tivesse descoberto... Você seria um menino hiperativo. Eu seria uma pessoa hiperativa. Eu nunca consegui ficar parado, né? Inclusive, eu já fui diagnosticado bem depois como uma pessoa que tem um pensamento acelerado, né? Então eles chamam agilidade mental. SPA, né? O síndrome do pensamento acelerado. Às vezes você está fazendo uma coisa e com a cabeça no outro e tudo mais. Eu conheço bem isso. Então você sabe do que eu estou falando. E eu tinha uma coisa comigo que eu sempre dormi pouco, desde a minha juventude. Não que isso não me causava nenhum estresse emocional diário. O pouco que eu dormia era suficiente. Quer dizer, você deitava meia-noite, 1h, 5 horas, você estava com vitalidade total, né? Talvez aliado a exercícios físicos. Entendi. Você entendeu? A leitura, né? Então, e a alimentação, como é que era isso? A alimentação, eu sempre pesquisei, né? Inclusive, nem conhecia na época nutricionista, mas os professores de ciências, de biologia, né? Então, que dava incentivo. E quando nas aulas de ciências, de biologia, eu me interessava muito, né, pelas aulas, e a gente via o quão significativo é você se alimentar bem e o que esses alimentos têm para trazer para você, para que você não precise usar de remédios depois. Entendi. Não é isso? Então, assim, o que você vê na maçã, numa fruta, na verdura, né? Quer dizer, você fazia uma alimentação que você conhecia, depois você veio trabalhar com isso. Depois vim trabalhar justamente com isso, estudar sobre isso e tudo. E eu sempre, aí eu comecei a criar na minha vida o hábito de descascar mais e desembrulhar menos. Então, quanto menos industrializado for os alimentos, melhor você está se alimentando. Eu queria que você repetisse isso para o pessoal. Eu descasco muita laranja, eu descasco muita banana e tal, e deixo de abrir o pacote não sei o que, é isso que você está falando? Justamente, né? Então, o industrializado, descascar mais natural, desembrulhar menos, né? Menos caixinha, menos lata, não é isso? Então,
sei lá, com 18 anos eu já tinha esse hábito, né, de comida saudável, de comer muita fruta, muita verdura. E ainda bem... Alimentava no horário. No né? horário. Você trabalhou num lugar que era de alimentação? Justamente. Né? Tudo... Desde os 16 anos eu já ingressei na hotelaria. Você já conhece mais ou menos o café da manhã de um hotel, né? É. Então, assim, desde quando eu entendo aí da minha Quando você trabalhava no Grupo Alimenta? No Grupo Alimenta. Então, eu como média aí sempre 4, 5 frutas diário, né? Raramente deixa de existir um legume, uma leguminosa no meu cardápio. Usa muita água, vai ao banheiro com tranquilidade. Sem problema, graças a Deus nunca tive problema disso. Então, na realidade, talvez o menos que você dormia porque tinha vitalidade para gastar. Né? Justamente, talvez, né? Eu tinha até excesso, né, de energia, então eu precisava, né, esvaziar, né, talvez esse acúmulo de energia. Então você começou, né? Aí você correu a maratona da Pampulha. E aí, para você chegar hoje, né? Porque eu queria que você chegasse em duas coisas, né? No final do nosso trabalho hoje, que é a sua participação social, né? Que você tem uma participação muito positiva nisso, nós vamos falar isso no final, tá? E eu queria que você mostrasse para nós, né? Porque você tem umas marcas estranhas, né? Correu não sei quantos quilômetros rodando a cozinha, a área de serviço. O Luizinho tá rindo ali, que é seu colega de engenharia, meu amigo, meu primo. O dia que ele me contou isso, eu falei, pô, a mulher dele vai enlouquecer, né? Entendeu? E você mora em casa, né? Eu moro num apartamento, mas ele tem uma área privativa. Né? Então você corre na área privativa, que é a sorte, né? Entra dentro de casa e faz. Não, beleza. Então nós vamos falar dessas marcas, né? Mas vamos falar de prêmios, né? Como é que você virou referência? E é interessante que essa convivência sua, né? Você vê que o esporte é esse lugar, né, da união, né? É esse lugar do encontro, né? E você hoje tem um grupo, né, que você é considerado um CO do pessoal, né? Conta para nós isso aí. Como é que foi isso? Você começou então, corre uma maratona aqui, outra ali e tal, ganha uma medalha aqui, outra. Fala um pouquinho disso para a gente andar. Depois eu quero especificamente, né? Já combinei com o Luizinho, né, Luizinho? Nós vamos fazer uma reportagem com você só corrida. Ah, né? Tá certo, tá certo. Bom, a questão das marcas. Pós essa maratona? Maratona não, porque a maratona é 42 quilômetros. Né? Eu falo a volta da Pampulha. Desculpa, eu coloquei mal, né? Não é maratona. Não é maratona. Né? É a volta da Pampulha de 10 quilômetros. 18 quilômetros. É a mesma coisa, o pessoal chama Maratona de São Silvestre. São Silvestre são 14 quilômetros. O pessoal chama maratona. Eu lembro que a pessoa... Você já correu a maratona de São Silvestre? Já corri a maratona. Mas, voltando aqui, pós essa volta... É aquela situação, né? Fala assim, eu morri, mas eu quero morrer novamente né? Quero sempre morrer assim. E a gente tem aquela situação. O que o corredor tem? Ou ele quer correr mais rápido, ou ele quer correr mais longe. Ah, tá. Então ele sempre tem esses dois polos. Esses dois polos. Ou corro rápido, ou vou mais longe. E qual foi a sua opção? E eu me optei pelo mais longo. Eu sempre queria... Ir mais quilômetros, mais metros. Mais metros, etc. Né? Porque aquele que corre o pouco é como se você se desgasta muito para muito pouco tempo. Entendi. Então, e lógico que tem os especialistas, os que gostam, né? Não, aí é cada um na sua, né? No seu quadrado. No seu quadrado. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma maratona. Né? E eu decidi e fui preparar e fui fazer a maratona, que é 42 quilômetros, 195 metros. Então você imagina que é chão. Chão pra caramba, né? Quanto tempo mais ou menos em média? Hoje, vamos supor, nós tivemos agora lá o sujeito que bateu o recorde da maratona, bateu com 2 horas. Né? O cara fez 42 quilômetros em 2 horas. Qual maratona que é? Foi a maratona de Berlim, né? Que é o recordista lá. Nós tivemos o nosso Ronaldo da Costa, aqui. Ronaldo da Costa, né? Ele, da cidade de Descoberto, ele já foi recordista mundial. Quando ele fez com 2 horas e 6 minutos. Né? O Kipchoge me fugiu agora, eu não sei se ele é queniano.
ele não foi maratona oficial, ele fez em um circuito indoor, ele fez abaixo de 2 horas, com tênis preparado, com gente fazendo barreira de vento, fez abaixo de 2, mas não foi maratona oficial. O maratonista oficial, ele está em 2 horas e 2 minutos. Então o pessoal ainda... Que é esse que você falou, né? Que ainda não foi batido ainda. Não foi batido. Do Ronaldo da Costa, quando ele fez, isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Que era uma super marca, né? Eu lembro. Uma super marca, que fez em 2 horas e 6. E ele só não fez com menos, porque faltando alguns metros, ele começou a fazer dancinha de aviãozinho, não sei o que, senão aquela de 2 e 6, ele fazia ela em 2 e 2. Não sei se você se lembra da chegada. Eu lembro. Né? Ele começou a fazer aviãozinho. Mas é tão legal. Então, assim, foi 2 e 6. Inclusive eu já corri com ele, eu tenho medalha comemorativa de 20 anos dele, tudo, já corri com ele, comemorando já o feito dele em Berlim. Mas eu queria fazer a maratona. Eu fiz a minha primeira maratona, eu fiz ela em 3 horas e 40. As pessoas se assustam com isso, porque geralmente a primeira maratona da pessoa, quando ela se prepara, ela faz com uma média entre 4 a 4 horas e meia. Eu fiz com 3 horas e meia. Fiz uma excelente maratona. E depois... eu fiz no ano de 2015, 2014, eu fiz 3 maratonas em um espaço de 40 dias. Que é um... Né? O pessoal falou, você é louco. E na hora me chamava de louco, aquilo era uma música pro meu ouvido, né? Quanto mais louco eu ouvisse, mais eu queria ficar louco. E eu lembro que eu cheguei a fazer a minha melhor marca de maratona, eu fiz uma com 3:17. Eu nunca baixei disso. Eu tenho amigos pessoais que já fez abaixo de 3. Sim. É cara que eu chego e parabéns, você é porque... imagina o quanto você é bom, você pode dizer, tem um cara que é melhor que você. É maravilhoso isso, né? Então, e como esse esporte é legal por isso, né? O respeito, né? E o mais engraçado, o mais interessante na corrida, o mais envolvente, é porque por mais lento que você seja, ou por mais rápido você seja, você sempre vai ser respeitado. Você já deixou o sofá. Você já saiu da inércia, você já tá maravilha, lá, né? E não existe, você não vê ninguém diminuindo o outro em relação à questão, eu sou mais rápido que você, fulano corre mais rápido, ninguém tem que te vencer tocando em você, né? Justamente, vença a si próprio e terá vencido o mundo, né? É a questão... É a sua primeira na Lagoa, né? Justamente. Na volta da Lagoa. Foi vencer a mim mesmo, eu queria fazer aquilo, eu queria, era comigo mesmo. E eu fiz essas maratonas. E depois que eu fiz maratona, eu já falei assim, eu quero fazer ultramaratona. Então eu quero passar dos 42, 195. E eu fiz uma prova, né, de 60 quilômetros, tranquilo, cheguei inteiro. E comigo eu comecei a ter uma situação, por menor ou maior a distância que você correr, eu quero chegar inteiro. Então se eu correr e falar assim, ó, vai ter uma prova de 100 km, ok? 200, vai fazer? Mas como que eu vou chegar lá? Se eu chegar destruído, eu não quero. Eu quero chegar, você tá lá para me encontrar, nós vamos conversar, você vai me abraçar e nós vamos... Foi o meu irmão fazendo lá aquele trabalho, né? Seu irmão... Foi surpreendente, né? Como é que pode uma pessoa sexagenária, né, fazer umas coisas daquele jeito? E eu te falo, se eu chegar a 60 anos fazendo o que seu irmão fez... Nossa senhora, eu queria... Já valeu a pena. Eu tô querendo fazer só 30% do que ele fez, né? Então eu fiquei encantado com aquilo. E depois eu vou até pegar aqui para servir de exemplo. Não, vai sim, nós vamos depois, eu quero que você conheça ele, né? Tá, é isso aí. Só para o pessoal saber, né, o pessoal do Jiu-Jitsu, né, lá do Wilton Leão, meu irmão é mestre lá também, né, no nosso grão-mestre Wilton Leão, né? Leão, né? Mas aí você começou a ultramaratona, né, que coisa é essa? E tem que ficar claro que nesse período todo, né, que você fez uma opção por esse esporte, por esse hobby, por esse ópio, né, eu acho que é bem colocado isso aí, né, esse ópio que nunca te fez mal, pelo contrário, né? É um vício gratificante. É um vício gratificante, né? Eu não vou nem chamar de vício, vou chamar de hábito, né? Hábito. Que talvez fique mais forte, né? Você trabalhou o tempo inteiro, né? Constituiu família, 3 filhos, né? Assistência total à família, levando o ganha-pão para casa, né? E você ainda conseguiu fazer essa façanha toda, né? Então você chegou nas ultramaratonas, e aí? Bom, aí a ultramaratona, ela já é uma coisa que não é muito comum. A gente tem até pouca informação do que é isso, né? Até as divulgações de ultramaratona, elas são bem menos do que as corridas.
né? É outro tipo de cabeça. As pessoas, quem pratica ultramaratona, ele não se preocupa muito com o tempo. Entendi. Ele preocupa mais enxergar, né? Enxergar inteiro, né? Eu gostei dessa coisa. Mais vale, por exemplo, a felicidade não é a chegada, é a estrada para chegar. Entendi, o caminho. É o caminho, né? Não é o fim do caminho. A felicidade é o caminho em si. Então a ultramaratona, ela já é como se fosse uma coisa mais transcendental, de você já se conhecer. Ela já é mais. Quer dizer, você faz porque você tem o know-how para fazer aquilo. O know-how para fazer. É como se você já tivesse vencido você psicologicamente. Entendi, muito legal. Você entendeu? Você chegou num nível que você já consegue manter controlado corpo e a mente e espírito. Se você conseguir o equilíbrio desses três, a corpo, mente e equilíbrio, você é um ultramaratonista. Porque o cansaço... Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Equilíbrio nos três. Nos três. É o seu tripé. Se você conseguir ter equilíbrio nessas três fontes de energia, você vira um ultramaratonista. Sem isso, não adianta tentar. Você pode ser forte, você pode ser rápido, você pode estar... Ter grandes marcas em outras... Grandes marcas. Mas, para se tornar um ultramaratonista, a primeira coisa, você tem que ter o equilíbrio nessas três forças. E quando você atinge esse equilíbrio, pode ser 50, 100, 200, 300. Você faz. Você faz tranquilamente. E você tem feito isso? Não regularmente. Mas sempre que você pode, você faz? Faço. A ultramaratona que eu sugiro às pessoas, quem quer se enveredar por esse caminho, quem quer conhecer, né, eu acho que está entre as 10 maiores do mundo, já foi classificada como as 10 maiores do mundo, é a que a gente tem aqui na cidade de Cordisburgo. Ela sai em Cordisburgo, de Três Marias, ela chama Caminhos de Rosa. Ela refaz o caminho que o nosso escritor Guimarães Rosa fez. Ela teria agora em setembro, todo mês de setembro. Eu já fiz ela 2 vezes. 2 vezes eu já fiz essa ultramaratona. São quantos quilômetros? 60? Ela tem a partir de 57 quilômetros, né, para um iniciante, 57 quilômetros, e vai a 300 quilômetros. Olha só. É uma ultramaratona. Consegue fazer isso? Fazem, várias pessoas eu conheço, amigos meus que já fez 300 quilômetros lá, né, assim, pessoas do meu convívio já fez, né, eu faria, né, caso nós não tivéssemos sido cancelada desse ano, eu faria de 100 milhas, que é 160 quilômetros, eu estava inscrito nela, iria fazer o caminho iria de bater Rosa. Legal. Ela é bacana porque ela une ao esporte e à cultura. É o mesmo caminho que Guimarães Rosa escreveu o livro Grande Sertão Veredas, que vale a pena, né? Um cenário maravilhoso, né? O sertão mineiro na essência, a poeira, é muito bacana. Ela é uma coisa, ela é muito mais do que uma corrida, ela é uma coisa mística, ela entroniza. Tipo um caminho de Santiago. É mais ou menos por aí, né? Porque o Santiago de Compostela é mais ou menos isso aí, né? A Estrada Real, nossa, justamente. É uma coisa, a Maria Elvira aí, né? Maravilhosa. Eu sou apaixonado pelo Caminho de Rosa. Ela tá entre as 10 maiores ultramaratonas. E você, só uma pergunta, você vai no asfalto, vai na terra, vai em todos os pisos? A ultramaratona, a maioria delas, em 90% dos casos... Sai da estrada. Ela sai do asfalto. Sai do asfalto. Sai do asfalto. Poucas ultramaratonas você tem asfalto. Então você pretende ainda bater essa assinatura, né? Participei da ultramaratona, 160 quilômetros. Eu já fiz 100 quilômetros, eu já fiz, né? Eu já fiz... E chegou inteiro? Cheguei inteiro, tranquilo, como se a gente estivesse conversando aqui agora. Eu já fiz uma de 100 solo. E já participei de uma equipe que era de 250 quilômetros. O que é solo? Solo é só você e você. Ah, tá. Entendeu? Ok. Eu já fiz 100 quilômetros. Né? Estaria fazendo de 160. Tem amigos que já fez 300 quilômetros solo, tranquilo. Né? Mas você vai precisar mais de tempo, preparação. Etc, né? Mas eu te falo tranquilamente. Quantas horas 100 quilômetros? Sim, eu fiz em quase 9 horas. 9 horas. 9 horas de corrida. Legal. Agora eu quero chegar, porque você também dá aula, né? Claro. Orienta as pessoas, né? Não só lá na arte da culinária, né? Mas nesse esporte, né? Uma pessoa que precisa de trocar conhecimento, precisa de aprender com você, como é que ela tem que fazer? Porque você como dizia o Cafunga, né? São os alfarrábios da história aí desse tipo de esporte, né? Claro. Bom, a questão de conhecimento, primeiro parte da pessoa, né? Isso eu sempre digo,
o aluno, ele é 99%, né, e 1% professor, não é isso? Entendi. Então, quando chega alguém e quer conversar comigo, quer se inteirar de assuntos, as pessoas me chamam de mestre, né? Mas você tem que começar a aceitar, hein? Né? Porque para sentar comigo aqui, eu vou falar com você, tem que ser mestre. Tem que ser mestre. Então começa já esquecer esse lado aí, porque é mestre mesmo, né? Dizem os japoneses, um cara que faz 10 mil horas de uma atividade, ele consegue um nível de mestre. Claro, né? Corrida, você tem mais de 60 mil horas. Tem muito mais, né? Então pronto. Né? Então vamos combinar de novo? Então você já é chamado de mestre. Já me chama. Começa a aceitar, hein? Senão não tem mais entrevista aqui não. Né? Mas o que eu digo para a pessoa quando ela chega? A primeira coisa que ela tem que sentir, que ela tem que trazer para correr, paciência. Algo complexo demais, né? Se você não for uma pessoa que consegue controlar a ansiedade, né? E se você tira aquela palavra preocupação, então você não vai chegar lá. E reação, né? Tem que ser só ação, né? Só ação, não é isso? Então eu digo que a primeira coisa é paciência. Não adianta você querer simplesmente, eu vou me tornar maratonista e vou sair correndo e vou chegar... Chutar o pó da barraca, né? Porque não tem isso, né? Não adianta, você vai ferver o radiador. O radiador ferve, né? Então tudo que você for começar é paciência. E o que eu te digo, meu amigo? Para uma grande caminhada, uma grande jornada, sempre tem um primeiro passo. Não é isso? Então assim, tudo lentamente, né? Observando o seu corpo. Eu vejo muitas vezes, foi um grande técnico de corrida que me orientou uma vez. Eu corria com fone de ouvido, ouvindo música. Nossa. Eu achava que maravilhoso ouvir uma música, não sei o quê. E ele falou comigo assim, você já viu o grande corredor ouvindo música, correndo? Você já viu o cara que é referência correr ouvindo música? É bacana, quem quer correr ouvindo música, tudo bem. Faz bem para a pessoa. Seja feliz da sua maneira, né? A sua maneira é feliz assim, te faz bem? Beleza. Mas você já viu um grande competidor, um grande corredor, né? Uma referência? Um tenista, né? Qualquer área, né? Na corrida, ouvindo música, você precisa ouvir o seu corpo. A música sua, né? Interna. Então, né? Eu sou apaixonado por música. Se eu falar aqui de música, a gente fica aqui uma noite toda, um dia inteiro falando de música. Sou doido com música, minha vida é regada por música. Eu não imagino uma vida sem música, mas para correr, não dá para correr ouvindo música. Você tem que ouvir o seu corpo, o seu som, né? O seu som, é o som do seu corpo. Pra você ter uma ideia, eu tive problema no joelho, eu sinto quando o meu joelho ele grita comigo. Tá pesando demais, pegando pesado. Então ele fala comigo. Então eu só consigo conversar com o meu corpo. Então as pessoas te procuram, então você está aberto a esse tipo de estrutura, palestras, né? Claro, sem problemas, né? Então, conhecimento é coisa que você não pode guardar. Tem que partilhar, né? Tem que partilhar, não é isso? Infeliz daquele que guarda o que sabe. Né? O que sabe, vai dar problema, né? Eu queria que você entrasse, nós vamos caminhando aí, temos quantos minutos, Luizinho? 10. Você trouxe alguma coisa muito importante agora para nós, né? Você falou que seu joelho grita, né? E é importante, né? Eu, por exemplo, eu assisto muito esporte, uma das coisas que eu administro melhor é movimento, né? E nos meus trabalhos de treinamento mental, que hoje a psicologia tem lidado muito com isso, né? Eu trago esse diálogo, né? Claro. De mim comigo mesmo, né? Me ocupando e não preocupando, agindo e não reagindo, né? E tendo paciência, né? Claro. Paciência é paz e ciência, né? Conhecimento, né? E se não tem paz, tem que ter harmonia, né? Então isso é muito importante. Contusão para você, porque você já passou por um momento aí complicado, né? Complexo aí nesse processo de contusão. E explica para nós rapidinho isso, como é que você superou isso? Tá. Isso foi o período mais tenebroso que eu tive, né, nessa vida minha de corredor amador, né? Sou corredor amador de corrida. Eu faço os trabalhos voluntários, né? Eu estava com os pernas de aluguel, depois se você quiser a gente até fala deles também aqui. Assim, eu com excesso de treinamento, né? Aquele negócio todo, e talvez não fazendo o reforço adequado que a gente precisa fazer. De repente você está fazendo os seus treinamentos, mas você está treinando errado, né? Sem orientação. Sem orientação, fora do limite. Fora do limite.
né? Eu já vi, o meu joelho já vinha me avisando que eu tinha que tomar alguma atitude em relação ao peso, ao que eu estava fazendo com ele. E não foi até numa volta da Pampulha também, eu acabei tendo um problema, deu um derrame no joelho, meu joelho virou uma bola. E eu fiquei... Isso no final da... Logo no início. Você já entrou, já entrei, foi menos de 1 quilômetro. Já? Né, eu já senti, ele foi algo assustador. Saiu, foi para o hospital? Não naquele dia. Eu fiz bastante gelo, não sei o quê. Fiquei esperando minha esposa, ela me levou de carro embora. Aí, posteriormente, eu procurei médico. E o primeiro médico que eu procurei, ele chegou, pediu ressonância magnética, essas coisas, né? Em posse dos exames lá, ele simplesmente já me deu uma guia de uma cirurgia. Problema de menisco, no seu cartilagem, cirurgia. E ele ainda me falou uma outra coisa que ele falou, o seguinte: assim como os grandes jogadores, eles penduram a chuteira, você vai ter que pendurar seu tênis também, você não vai correr mais não. Não, mas como assim que você não? Eu vou fazer uma cirurgia em você volte a andar normalmente, correr jamais. Aí eu fui procurar uma segunda opinião. Então já foi o meu primeiro conselho, né? Segunda opinião, terceira opinião, nada contra os médicos, claro, mas tudo é diagnóstico, né? Segunda opinião, levei os mesmos resultados, não sei o quê, ele falou comigo a mesma coisa, que eu teria que realmente fazer cirurgia, que o colega dele já tinha dado aquele diagnóstico, não tinha nem que eu ter procurado por ele. Aí eu já tinha colocado na minha cabeça, então, que eu ia ter que fazer. Só que nesses grupos de corrida, nos amigos, a gente sempre trocando umas ideias. Uma amiga minha, a Solimar, muito bacana, eu não esqueço disso, sou muito grato a ela, que Deus abençoou, que ela me disse que ela conhecia um médico atleta, um médico corredor. Que bom. E eu consegui, um cara totalmente bem procurado lá, eu consegui com uns 15 dias marcar uma consulta com ele. Numa segunda-feira, 10 da noite. Joelho ainda inchado? Joelho inchado. Aí eu consegui, né, marcar uma consulta com esse médico, com maior dificuldade. Consegui um encaixe lá numa segunda-feira, 10 da noite. O meu plano ainda cobria lá, conseguiu, através do meu plano, né, a consulta com esse médico. Cheguei lá, o cara, Marcelo, gente finíssima, o médico novo. Aqui pode falar o nome todo, se você quiser falar. Tá, mas esse eu me lembro que é o Marcelo Barreto, né, o nome dele. Tá. Aí, ele, médico atleta, não sei o que, quando ele me viu, pegou os exames, né, os laboratoriais e tudo, conseguiu. E o que me chamou a atenção, que na hora que ele pegou minha guia, ele rasgou a minha guia. Da cirurgia. Então, aquele cara, pra mim, né, esse cara é o meu ídolo agora. Meu Deus, né? Aí ele rasgou. Você que ia fazer cirurgia, esses caras tão loucos, né? Esses caras têm que aprender a trabalhar e não sei o quê. E aquele cara, pra mim, me deu assim. Ele falou, eu virei pra ele, então eu vou voltar a correr em alta estilo. Eu falei assim, em alta estilo eu não sei, porque eu nunca tive correndo. Aí você vai voltar a correr. Que maravilha. Né? Aí ele foi e falou assim, não, vamos fazer um tratamento conservador. E esse tratamento vai durar um pouquinho, aí, uns 3, 4 meses, mas você vai voltar a correr. E conservador, rebuscando aquelas técnicas antigas lá. Justamente, bem lento, tudo, slow motion. O exercício mais simples que você imaginar, por exemplo, um degrau de uma escada. Só reaprender. Propriocepção pura, né? Justamente. E o que mais me ajudou é que eu tive o envolvimento da minha família com aquilo. Os meus filhos, sabe, se tornaram personal trainer, o outro se tornou preparador físico, a minha esposa se tornou nutricionista, treinadora, e foi um envolvimento. E isso tudo, da volta da Pampulha, que acontece em dezembro, até eu voltar a correr, durou sabe quanto, Luizinho? Quanto? 6 meses. Maravilha. E como é que eu voltei a correr? No dia que eu voltei a correr, fui fazer o desafio da Maratona do Rio de Janeiro em junho de 2019. Eu corri 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo. Isso depois de 6 meses parado. Mas por quê? Você fala comigo, qualquer um faz isso? Meu amigo, isso depende. O meu corpo... respondeu, né? Ele respondia, ele já estava, o meu corpo já conhecia isso. Ele tinha essa programação já? Ele tinha essa programação. Eu não me preocupei. Eu quero vir ao ar com você. Uma das minhas especialidades é dança, yoga e música. Claro.
tá junto, tá? E eu trabalho muito com atletas de alta performance, profissionais de todas as áreas, artistas, e eu quero vir no ar com você, porque nós vamos papear um pouquinho nesse senso de proporção e medida, claro, nessa paciência, como é que a gente treina isso, nós vamos falar um pouquinho de yoga, né? E um pouquinho desse treinamento que você fez, nessa preparação, né? E aí, 6 meses, você foi lá e correu 40 quilômetros aproximadamente, né? Em 2 dias. 6 meses depois que eu machuquei, 6 meses depois da minha séria, grave contusão, eu lembro que foi no feriado de Corpus Christi do ano passado, 2019, no sábado, o desafio da Cidade Maravilhosa que chama, é correr 21 km no sábado e 42 km no domingo. Nossa, mas que... E... É inacreditável. 63 quilômetros. Eu conto essa história, eu fiz um depoimento, isso aí virou até um case, as pessoas depois usaram esse depoimento. Eu trabalho com vários cases, você já é um case nosso aqui, que eu não posso ficar falando muito não, né? Mas isso virou até, esse depoimento meu, ele rodou o mundo aí, e ele serve até de matéria motivacional para as pessoas, porque eu escrevi desde o dia que eu me machuquei, machucou, até o pós-maratona, no dia seguinte. Você falou dessa emoção toda. Dessa emoção, e colocando. Né, isso em biodança a gente chama de... É o seu momento do relato da sua vivência. Justamente. Só quem vive, né? Caetano que fala, todo mundo sabe a alegria, né? De ser o que é, né? A dor e a alegria de ser o que é, né? Dá pra ver, né? A gente vê aí o joelhinho todo arrumado, né? Você veio de bermuda por causa disso, né? Parabéns para você, né? Isso eu chamo no meu trabalho de aptidão, né? Esse corpo seu tem aptidão, né? Depois nós vamos conversar, nós temos muito que conversar, hein? Depois não vai correr não, hein? Entendeu? E aquela maratona que você faz dentro de casa, fala rapidinho, depois nós vamos no caminhão solidário. Tá. Bom, a maratona dentro de casa foi você apanha de manhã, de tarde, de noite e depois você faz, né? Como é que é o nome da sua esposa? Márcia. Ô Márcia, brincadeira, hein? A maratona dentro de casa foi a coisa mais estranha. Eu vou te contar, eu estava passando logo no início dessa... Se você quiser encostar na cadeira... Esse maior desafio da nossa geração, que eu acho que é esse... Que é esse corona, esse Covid, né? Tá deixando a gente esperto, né? Tá deixando... Independente de acreditar ou não, né? Isso independe, porque de qualquer forma, isso vai trazer ensinamento. Ensinamento, né? E mudanças, né? Maravilhosas. Porque se você não sair diferente de tudo que está acontecendo, você realmente não mereceu a experiência. Né? E a gente, pelo menos, eu já li em livros, né? Peste negra, a febre amarela, a gente, né? A gripe espanhola, mas a gente acabou isso acontecendo com a gente. E logo na sequência, quando começou, eu já fui com meu contrato de trabalho foi suspenso, né? Suspendeu no hotel, né? No hotel, suspendeu meu contrato de trabalho. Foi uma coisa natural, né? Natural, claro. Não tem nenhuma reclamação. Nenhuma reclamação nisso. Sou grato ao meu emprego, totalmente. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através do meu emprego. Né? Isso de maneira material que eu estou falando. E, inclusive, a minha esposa eu conheci no meu trabalho. No seu trabalho, maravilha. Na ida dela. Então, o meu trabalho. Brincadeira, hein? O meu emprego foi responsável pelos meus filhos, etc. Mas. Sobre a maratona aconteceu logo isso. E eu estava com minha mãe muito doente no hospital. E inclusive ela veio a falecer pouco tempo depois, né? E a faculdade que eu dou aula, as aulas suspensas. Sua mãe viveu 84 anos. Muito bem vivida, saudável. Saudável, minha mãe totalmente ativa. E eu estava com um turbilhão, eu estava para ter um colapso, né? Aquele menino hiperativo estava manifestado aí. Né? Justamente, eu estava para ter uma explosão, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Fica em casa e não sei o que, quarentena, escola suspenso, contrato de trabalho suspenso, minha mãe, né, no hospital e tudo. E médico já se enganando, já infelizmente, o que a medicina podia fazer já tinha feito. E coincidiu que nesse dia, no dia anterior a essa maratona, eu li uma matéria de um francês que fez uma maratona na varanda do apartamento dele. Que maravilha. E a maratona dele tem 7 metros de comprimento. E ele colocou a namorada dele para ficar contando para ele as voltas, né? Ia e voltava e estava 14 metros. Aí eu falei assim... Correu quantos? Ele correu 42 quilômetros lá. Nossa, mãe. Que namorada, hein? A namorada contando, ele fez essa façanha, eu li isso num post, alguém mandou aquilo para mim, eu falei assim, peraí, se esse cara correu 42 quilômetros, um espaço de 7 metros,
Primeira coisa que eu fiz, peguei a fita, peguei a minha trena. Em casa, quantos metros que eu tenho? Peguei a minha trena e peguei meu filho. Vem comigo, vamos fazer. Eu moro numa área privativa que é um L. Então, do apartamento eu tenho uma porta na sala, uma porta na cozinha, que dão para 2 áreas distintas dentro do apartamento. E nós fizemos essas circunferências, tava 30 metros. Falei assim, o cara fez com 7, eu tenho 30. Nossa, mãe, dá para fazer, né? Falei, é amanhã. Já decidi, é amanhã. Sem falar nada com ninguém, acordei cedo e comecei a dar as voltinhas. A cada 10 voltas eu dava um risquinho. Não deixei. Como é que eu vou marcar? Peguei o marcador, esses marcadores que você tem, né, de GPS, não sei o que, dentro de casa, ele não marca direitinho. Eu comecei a marcar. E depois, quando a minha mulher acordou, já era 10 horas da manhã, eu já tinha corrido mais de 10 quilômetros. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma maratona dentro de casa. Você está ficando maluco? E não sei o quê. E a casa, né, o pessoal fazendo comida e lavando panela e não sei o quê. E eu correndo dentro de casa e filmando. A casa de perna pro ar, ela xingando. E os meninos me ajudando e não sei o quê. E começou a marcar para mim também. Eu sei que deu 1.407 voltas, alguma coisa assim. Isso foi 6 horas e meia correndo dentro de casa. Ininterrupto. Qual o sentimento final? E tomava um café, tomava água, e tomava suco, e comia um pedacinho de frango, estava grelhando um frango, eu pegava e saía comendo. Eu sei que isso durou mais de 6 horas, foi 6 horas e alguma coisa, né? Quase o dobro do tempo que eu fiz a minha primeira maratona, 3 horas. Sem dúvida. Né? Foi 6 horas e tanto. A sensação, cara, foi de... E engraçado também, Luizinho, só para você ter uma ideia, eu podia tanto fazer o percurso assim, ou assim, desse jeito. E eu escolhi fazê-lo sempre dessa maneira, para que nas curvas das cordas eu usasse mais o meu joelho. Economia, né? É por causa que o joelho era o joelho que... Isso é um atleta, né? Então, tem eu fazia nesse sentido. Eu não mudei forçar, o sentido nenhuma vez, para que eu tivesse mais estrutura para segurar a barra. Que beleza. Mas se eu te falar que foi a maior emoção de uma maratona que eu fiz isso... Na sua vida. Na minha vida. E eu depois comecei a passar aqui para amigos meus, eles não acreditavam, eu não sei o que, eu tinha que provar para eles. Que foi feito realmente, documentado e tudo mais, com a marcação lá e tudo mais. Isso foi muito. E depois, uma rede de televisão ficou sabendo aqui, foi lá, fez uma matéria, etc., na Rede Record. Eu prometi para ele no ar que eu faria uma ultra. E eu fiz a ultra. Eu corri 60 km depois dentro do meu apartamento, com 8 horas e meia. Eu tenho também registrado. Nós vamos trazer isso tudo lá. Vamos trazer isso. Pode falar. Nós estamos com horário. Você me dá mais 5 minutos? Isso aqui já caiu. Mas eu consigo? Vai. Mostra o peito. O que é isso? Aqui Rapidinho, nós estamos no final. Caminhão solidário. Vamos lá, vamos falar do caminhão solidário. Para falar do caminhão solidário, eu queria falar dos pernas de aluguel. Rapidamente. Tá. Pernas de aluguel é um grupo, numa corrida, eu conheci o Pernas de Aluguel, eu vi o pessoal correndo, empurrando uns cadeirantes. Eu assisti essa matéria. Geralmente com paralisia cerebral, aquelas coisas. E aquilo mãe de um dos cadeirantes que montou, não é isso? Isso. Foi o rapaz chamado Rodrigo. O Rodrigo montou aqui em Belo Horizonte, os Pernas de Aluguel, já tinha em São Paulo, e ele montou. E depois eu perguntei para mim mesmo, qual que é a razão de eu correr? E eu falei assim, eu quero entrar para esse pessoal, e procurei esse pessoal, e eu entrei para esse grupo Pernas de Aluguel. Então, se qualquer corrida que tiver o Pernas de Aluguel, eu vou optar em correr com os Pernas de Aluguel. Você corre empurrando um cadeirante, e eu te falo que, eu até digo para as pessoas, você não entra nos Pernas de Aluguel, não. Se você entrar, você não vai querer sair. Então, assim, é uma coisa que... É um passo que não tem volta. Você empresta suas pernas, você ganha um coração. É uma coisa, né, sem explicação. E eu me passei a falar que tinha que... Tudo que você faz na vida, minha mãe falava assim, se você não vive para servir, você vive para quê? Boa pergunta. Então era uma forma que eu tinha de servir alguém, era empurrar as pessoas, aquelas crianças ali, aquelas pessoas com paralisia, etc., né? Porque todo mundo é deficiente, só que umas pessoas mostram. A gente, às vezes, a nossa deficiência está em outro lugar. Está em outro lugar. Né? Então, a gente, com aquelas pessoas, né, com as dificuldades delas, né, de mobilidade, a gente empurrando, eu vi aquilo como, né, como se fosse a razão da gente estar em corrida. E um amigo meu, ele tem um caminhão, e ele, com chuvas, enchentes, ele
colocou o caminhão dele à disposição. Fala o nome dele. Para ajudar. O nome dele é o Giovanni Matos, amicíssimo meu, grande amigo de infância. O Giovanni tinha o caminhão e colocou o caminhão dele para ajudar as vítimas das enchentes no bairro Santa Terezinha, região, no bairro Urca da nossa região. Né? E eu falei assim, eu estou com você, eu vou entrar nessa. Mas eu quero trazer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos unir o caminhão à corrida. O corredor, ele é solidário. O corredor não existe pobre, não existe rico, não existe preto, não existe branco. Né? O corredor, ele é solidário. E nós criamos o caminhão solidário. Que a gente cria as medalhas, as pessoas, em troca daquela medalha, ela vai ter que provar que ela fez uma corrida, alguma coisa, e ela, em troca de um alimento, de um leite, maravilha, ela vai lá e a gente troca. E a gente está vendo agora, será o pedal solidário. O pessoal da bicicleta, nós vamos, em troca, nós vamos montar a medalha, etc. Dia 12 de setembro, o sujeito vai trocar, aquele biker, né, vai trocar um brinquedo pela medalha, vai pedalar a distância que seja, e para esse brinquedo nós vamos fazer uma ação no Dia das Crianças, né, com a doação dos brinquedos. Você vai deixar sua mensagem final e já quero combinar, Luizinho, tá? Vamos trazer ele aqui, a sequência logo, para a gente trazer essa história, tá? Esse evento, ok? Você topa? Topa. Então deixa a sua mensagem final para o pessoal. Tá bom. Sobre a minha mensagem, gente, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: eles podem tirar tudo de você, menos uma coisa que eles não conseguem tirar de você, a sua essência. Então a sua essência é que faz de você ser o que é. Se você quer correr, se você quer andar de bicicleta, se você quer estudar, coloca isso como o seu foco, foque nele. Esqueça o que as pessoas falam, siga o seu coração. Não é isso? Se você for pensar no que os outros pensam ou no que os outros falam, você não vai fazer nenhum texto que você pretende na sua vida. Ok, Luizinho? Pode abraçar, não, mas eu sempre faço isso com meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Né? Eu sempre deixo uma mensagem final para o meu público, para o nosso público, né? E hoje eu vou deixar um beijo no coração, porque você disse tudo aqui, cara. Tá? Um beijo no seu coração. Muito obrigado. E nós vamos voltar rápido, porque tem muita coisa para a gente fazer, né? Tá? Deixar nós falando que é assunto não para. Isso, né? Luizinho, se me agradecer a presença dele. Ok.